Marcos 2, 18 ao 22. Obrigado. Vamos fazer uma primeira leitura e depois a gente reflete então nesse texto. Diz assim, Marcos 2, 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe o vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos a Deus que a Tua palavra possa encher nosso coração essa noite, para que possamos não só compreender essas verdades, mas também aplicar em nossos corações, para que nós possamos buscar o Senhor, a presença do Senhor, e na esperança da volta de Cristo Jesus. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes nesse momento, para compreendermos as Tuas verdades. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Como nós podemos nos aproximar de Deus? Como nós podemos chegar mais perto do Senhor? Será que é por meio do jejum? Recentemente, um youtuber, tem essa classificação agora, que as pessoas que gravam vídeos para o YouTube, disse que, apesar de não ser cristão, ele acredita que o cristianismo, ele é verdade, pelo simples fato de não ser uma religião como as outras. Ele disse que via que Jesus nunca impôs nenhuma regra às pessoas, como as outras religiões normalmente fazem. Basta a pessoa crer em Jesus e ela será salva. E ele fala então, que não faz muito sentido o cristianismo. E não faz muito sentido, na verdade, o que fizeram com o cristianismo. Porque por mais que muitos pastores preguem o contrário disso, a realidade é essa. Basta você crer em Jesus para que você seja salvo. Você pode ser salvo por Jesus, e aqui isso talvez escandalize alguém, mas é a realidade. Você pode ser salvo por Jesus sem nunca ter pisado em uma igreja. Não é que você não deva ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Mas tem muitas pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de pisar em uma igreja, mas que ouviram o evangelho, receberam e então foram salvos. Só aqui o cristianismo já é diferente do catolicismo, porque o catolicismo acredita que é a igreja quem salva. É você fazer parte da igreja que é o que vai te salvar. O cristianismo você precisa crer em Jesus. Outros acreditam que você precisa dar dízimo. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Preste bastante atenção. Dízimo e ofertas na igreja são algo extremamente importante. De fato, ajuda a igreja a pregar ainda mais o reino de Deus. Mas essa história que muitos pastores pregam, que se você não é dizimista, você vai para o inferno, ela é mentira. Por quê? Porque a Bíblia não diz que nós somos salvos por meio do dízimo. Nós somos salvos por meio de Cristo Jesus.
muitas outras pessoas acrescentam coisas a mais do que Jesus pregava. E é essa ideia que o youtuber está ensinando, sendo que ele não é cristão, mostrando a realidade do cristianismo. O cristianismo, você precisa apenas acreditar em Cristo Jesus com o seu coração, com a sua alma e confessar a Cristo como Senhor de sua vida. E então você é salvo. As outras coisas, elas são importantes? São para a vida cristã, mas não para te salvar. Jesus nunca pregou o evangelho de que você é salvo por aquilo que você faz, pelas suas obras. Pelo contrário, Jesus pregou um evangelho onde nós somos salvos pelas obras dele. E por isso, nós então praticamos boas obras. Um desses pontos é justamente o jejum, que é o que nós veremos hoje. Muitos acreditam que o jejum é essencial para que você seja salvo. E é isso que nós vamos ver hoje, que é o que os discípulos de João e os fariseus acreditavam. Que o jejum é essencial para que você seja salvo. Se você não jejuar, você vai para o inferno. É isso que eles pregavam. Se você não jejuar, você vai para o inferno. No entanto, o que Jesus então ensina sobre jejum? Eles acreditavam. Você só pode ser justo, ser considerado como justo, se você jejuar. No entanto, Jesus vai nos deixar bem claro nestes versículos que apesar do jejum ele ser extremamente importante, ele não é essencial para nós sermos salvos, mas ele tem sim o seu valor para nos aproximarmos do Senhor, que é o que veremos então no final. Versículo 18, acontece uma situação bastante interessante aqui. Diz o seguinte: ora, os discípulos de João, que discípulos são esses? Os discípulos de João Batista. João Batista tinha discípulos que eram pessoas que se arrependeram dos seus pecados, foram batizadas e passaram a seguir os ensinamentos de João Batista. Nós não sabemos quantos discípulos foram, mas talvez um bocado, bastante até. E os fariseus, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Ou seja, eles estavam em momento de jejum. Por que isso é importante? Porque isso acontece logo depois que Jesus, e talvez acontece exatamente naquele mesmo momento em que Jesus está sentado com os discípulos, com Levi, que era cobrador de impostos, e com pecadores, estavam sentados em uma mesa, comendo muito e bebendo. E então, as pessoas, olhando essa situação, começam a se perguntar, peraí, os discípulos de João e os fariseus estão jejuando, eles estão no dia de jejum, mas Jesus e os discípulos estão bebendo e comendo, e ainda mais com pecadores, e ainda mais com publicanos, com cobradores de impostos, que foi o que nós vimos na semana passada. Por que isso está acontecendo? Nós precisamos primeiro entender o que é o jejum. O jejum era algo comum para os judeus. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Eu não sei se você já fez um jejum, mas os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Possivelmente no sábado e talvez algum outro dia da semana, talvez na quarta, na terça, ou algum outro dia assim, no meio então da semana. Eles então separavam esses 2 dias para jejuar, e os discípulos de João Batista, também por serem a maioria fariseus, ou ex-fariseus, também jejuavam, também seguiam aquilo que os fariseus colocavam. Em Lucas 18, versículo 12, nós encontramos uma passagem em que um fariseu se orgulha por jejuar 2 vezes por semana. Ele diz, olha, Senhor, eu não sou que nem os outros. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo aquilo que eu recebo. Ele começa então a bater no peito
ia dizer: olha, Senhor, o quanto eu sou bom, porque eu jejuo 2 vezes na semana. Ou seja, ele faz exatamente aquilo que os fariseus também faziam. No entanto, nós olhamos para esse versículo e achamos que muitas vezes isso era algo normal e que, na verdade, a lei mandava as pessoas jejuarem também 2 vezes na semana. Eu fiz uma pergunta na EBD, já adiantando isso, mas eu queria que você pensasse: quantas vezes por ano você acha que as pessoas, que a lei, quantas vezes por ano você acha que a lei manda as pessoas, manda Israel jejuar? Pensa aí. Quantas vezes você acha que a lei de Deus manda que as pessoas jejuem no ano? Pensa aí. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Mas o que a lei mandava? A lei mandava, e isso está lá em Levítico 16, 29 a 30, Levíticos 16, 29 a 30, a lei manda que Israel, que o povo de Deus, jejue. Sabe quantas vezes por ano? 1 vez por ano. Eles deveriam jejuar obrigatoriamente 1 vez por ano apenas. Os fariseus jejuavam 2 por semana. Imagina isso. 2 por semana. Nós temos 52 semanas no ano, não é isso? Então, 104 vezes era quanto eles jejuavam. 103 vezes a mais do que a Bíblia mandava, do que a lei mandava. Isso é querer ser santo, né? A Bíblia manda lá, olha o que diz lá, Levítico 16, 29 a 30. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão. Essa palavra humilhar aqui é fazer jejum, vestir panos de sacos e jogar cinza sobre a cabeça como uma forma de humilhação, de arrependimento pelos seus pecados. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Então todos que estão em Israel deveriam então nesse dia jejuar, se humilhar. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. O que era esse dia? Esse dia era o dia da expiação, em que se imolava um animal, um cordeiro, para pagar pelo pecado do povo. Isso acontecia 1 vez por ano. E as pessoas, então, todos aqueles que jejuaram e se humilharam diante de Deus, jogando cinza sobre a cabeça, vestindo um pano de saco, se humilhando dessa forma como arrependimento ao Senhor, as pessoas, então, recebiam o perdão do Senhor. Recebiam o perdão pelos seus pecados. Algumas pessoas, então, e talvez até tenha sido os próprios discípulos de João e os fariseus, começaram a perguntar para Jesus: ué, Jesus, os fariseus e discípulos de João jejuam 2 vezes na semana. Inclusive hoje eles estão em jejum, enquanto vocês aí estão comendo e bebendo. Por que eles jejuam e vocês não? Qual é a diferença, então, entre o ensinamento deles e o de vocês? A lei não dizia que eles eram obrigados a jejuar 2 vezes por semana. Eles não eram obrigados a jejuar assim, mas ainda assim, Jesus deixa claro o porquê eles não estavam jejuando. Jesus poderia primeiro responder: olha, eles não estão jejuando porque não é o dia. Porque não é o dia da expiação hoje. Então não faz sentido eles jejuarem. Jesus poderia ter acabado por aqui, mas não. Ele ensina algo didático, de acordo também com a lei deles. Ele ensina então, versículos 19 até o 22, nós vamos ver versículo por versículo, que Jesus dá 3 argumentos do porquê eles não deveriam jejuar. 3 argumentos do porquê os discípulos eles não jejuavam. Primeira resposta, primeiro argumento: porque ninguém jejua no casamento. Olha o que diz o versículo 19.
Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Que argumento é esse? A lógica aqui ela é bem clara. Talvez aqueles que ouviram essa resposta não entenderam. Mas nós, que temos a compreensão, que temos a palavra de Deus completa, nós compreendemos o que Jesus quer dizer aqui. A lógica é bem clara. Não necessita também de muita explicação e talvez você já entendeu. Porque não faz sentido algum uma pessoa ficar de jejum em um casamento. É impossível, na verdade, é até meio ridículo uma pessoa fazer isso. Imagina você ser convidada para um casamento. E aí está todo mundo lá se alegrando, aí você diz, não, eu estou de jejum hoje. Não, você recebe aquele convite do casamento, e se você for fazer jejum, você vai fazer em outro dia. Você vai fazer um dia antes, né? Vai passar o dia inteiro com fome para chegar no casamento e você comer ainda mais. Mas você não vai jejuar em casamento. Em casamento é dia que você vai comer mesmo. Talvez até pecar. Mas é onde você vai comer. E comer comida boa e gostosa. Muitas pessoas ficam até de jejum de manhã, no café da manhã, no almoço, para poder comer à noite no casamento, se o casamento for à noite. Para poder comer algo bom e sentir fome e então comer. E Jesus está dizendo, ninguém jejua em um casamento. Ninguém jejua. Ainda mais quando o noivo está presente. Qual que é essa ideia quando o noivo está presente? Porque quando o noivo está presente, eles ficam então 7 dias de casamento, e nesses 7 dias em que o noivo está presente com eles, eles estão ali se alegrando, eles estão comendo juntos. Então o noivo está ali com eles, a noiva está ali presente, eles fazem então aquele casamento de 7 dias, conversando e comendo. É o que acontece, bem ilustrado para a gente sobre isso lá com o casamento de Sansão. Sansão, quando casa com aquela mulher, ele então faz aqueles 7 dias de casamento, junto então com todos, e Sansão faz aquela pergunta para eles e tudo mais, como a gente conhece a história. Mas geralmente o casamento judeu, ele é esses 7 dias, enquanto o noivo está ali, junto com eles estão se alegrando, bebendo, e então comendo, e ninguém faz jejum nesse período de 7 dias. O que Jesus está colocando aqui? Que enquanto o noivo, que é Jesus, está com a sua igreja, está com o seu povo, não faz sentido a igreja jejuar. Enquanto Jesus estava com os discípulos, os convidados para o casamento, a noiva de Cristo, não faz sentido algum as pessoas jejuarem. Enquanto os pecadores, enquanto os publicanos, enquanto todas as pessoas que estavam ali ao redor estavam com Jesus à mesa, para que nós vamos jejuar? Pense comigo, eles estavam com o próprio Deus. O próprio Deus estava com eles. Não haveria alegria maior no mundo de ter a presença de Deus ali. Então, por que os discípulos iriam jejuar? Sendo que o jejum significava arrependimento e tristeza. Eles não estavam tristes. Eles estavam alegres. Estavam contentes. O próprio Deus estava com eles. Pensa no céu. No céu, no nosso futuro casamento com Jesus, nós também não iremos jejuar. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro que no céu haverá infinitos banquetes. E nós seremos convidados para esses banquetes pelo próprio Jesus. E o próprio Jesus vai servir a mesa para nós. E nós comeremos com Jesus nesse banquete, que pensando numa eternidade, talvez dure um bom tempo. E nós comeremos e beberemos junto com Deus, junto com Jesus, junto com o Espírito, junto com os nossos irmãos. Deus, por meio de Jesus, quando veio à terra, Ele queria dar um pouco para os discípulos daquilo que seria o céu. Os discípulos estavam desfrutando de algo que futuramente nós iremos desfrutar eternamente. Eles estavam com o Senhor
E é isso que importava. Entretanto, nós habitaremos com o Senhor eternamente no céu e desfrutaremos também das maiores delícias que jamais poderíamos imaginar. E Jesus estava mostrando para os seus discípulos, olha, aquilo que vocês estão fazendo hoje é um pouco daquilo que vocês farão no futuro, daquilo que todos os discípulos, os meus discípulos, farão no futuro. No entanto, o versículo 20, Jesus dá uma segunda resposta, um segundo argumento do porquê eles não deveriam jejuar naquele momento. Versículo 20. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Então, nós não podemos dizer assim, tá vendo? O jejum não é importante, porque nós temos Jesus no nosso coração. Não. O jejum é importante. E um dia, os discípulos voltariam a jejuar. Um dia, os discípulos também jejuariam. Por quê? Porque o noivo lhe será tirado. O noivo lhe será tirado. Os discípulos puderam desfrutar da presença de Jesus, mas por um breve tempo. Mas haveria um dia em que eles não poderiam mais ter essa presença de Jesus. É interessante que essa palavra tirada aqui é literalmente arrancada, como um ladrão que rouba um tesouro de uma forma rápida, sem nem perceber. Sem nem perceber. Jesus seria tirado deles de repente, sem eles se prepararem para isso. E então, a maior tristeza das suas vidas viria. E aí, finalmente, eles teriam motivos para jejuar. Depois que Jesus morreu, nesses 3 dias, Jesus então ficou morto, imagina como os discípulos ficaram. Eles não ficaram alegres, bebendo, comendo, fazendo uma festa, chamando pessoas à festa, vamos comemorar a morte de Jesus. Não, eles não fizeram isso, pelo contrário. Possivelmente, eles ficaram escondidos em uma casa, as portas trancadas. Talvez muitos ali ficaram esses 3 dias sem comer, enlutados, chorando, porque o noivo tinha sido tirado deles. O Messias estava morto e agora eles não tinham do que se alegrar. Não tinha motivos do que se alegrar. Mas depois que Jesus apareceu, novamente, eles tiveram um breve tempo de alegria até que Jesus finalmente, novamente, fosse tirado deles e fosse para o céu. Os discípulos então voltaram e estavam no mesmo estado que nós estamos hoje. Apesar de nós termos o Consolador, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, conosco, o nosso noivo Jesus não está mais conosco. Jesus não está mais conosco. E por isso a igreja, que é como uma noiva vestida, se preparando e aguardando em seu aposento a vinda do noivo para o casamento, a igreja agora jejua. Ela volta então a jejuar de tristeza, porque o noivo não está mais conosco. E o estado da noiva é isso que eu acabei de dizer. É interessante que nos casamentos antigos dos judeus, no nosso casamento atual, quem que é que entra primeiro? Geralmente é o noivo, e aí depois entra a noiva, né? Geralmente é assim. Na verdade, casamento brasileiro, americano, normalmente assim, é comum fazer desse jeito. Então o noivo espera a noiva. No casamento judeu, era ao contrário. A noiva entrava antes, aguardando a vinda do noivo. E é esse o estado da igreja. A igreja está na terra, a noiva de Jesus, aguardando o noivo voltar para buscar a igreja, resgatar a igreja e levar até o céu, aonde será então o nosso casamento com Jesus. É essa a ideia que Jesus está colocando aqui. Olha, o noivo foi tirado, mas virá um dia em que logo o noivo vai resgatar a noiva e levar.
E é assim que nós estamos hoje. Nós estamos então aguardando. Nós estamos exatamente assim e por isso nós nos entristecemos. Temos a alegria do Espírito Santo em nós, temos a salvação, mas não é uma alegria perfeita, pois Jesus ainda não está conosco. Mas estamos com os nossos corações ansiosos para o nosso casamento com o Senhor. No entanto, os discípulos estavam ali naquele momento com Jesus. Ele está colocando, olha, não faz sentido jejuar agora, mas vai ter um dia em que vai ser tirado. Então, eles vão voltar a jejuar. Terceiro argumento do porquê eles não deveriam jejuar naquele momento. Como obrigatoriedade, era porque nós estamos, os discípulos estavam, e porque nós estamos na nova aliança. Olha o que diz o versículo 21 e 22, que lendo pela primeira vez, talvez você não entenda, e há muitos comentaristas que comentam de forma diferente aqui, mas eu vou dar aquilo que eu acredito ser o mais correto. Versículo 21 e 22. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que isso significa? De repente, Jesus está falando sobre jejum. Aí ele conta duas ilustrações que a primeira leitura talvez não faça tanto sentido. Tem duas ilustrações aqui. A primeira é do remendo em roupa velha e a segunda de vinho novo em odres velhos. As duas têm exatamente o mesmo significado, mas antes vamos entender a ilustração aqui. Se você pegar uma roupa velha, e aqui Jesus está colocando aquela roupa que você consegue até ver o outro lado, transparente mesmo. Aí você pega uma roupa nova e você costura e faz um remendo onde está o buraco. O que vai acontecer? Com o tempo, esse buraco ele vai rasgar aonde você remendou e o buraco vai se abrir, vai piorar a situação. Então não adianta você ficar remendando roupa velha. Eu sei disso porque todas as minhas roupas eu quero remendar, né? E a Priscila remenda, aí até que remenda, passa um tempo, ela abre de novo. Aí, será que não dá para remendar de novo? Não dá mais. Vamos jogar fora porque essa roupa não tem como remendar mais. Mas normalmente eu gosto de remendar, falo, não, dá para aproveitar um pouco mais. Eu gosto dessa principalmente calça, né? Eu gosto dessa calça, dá para remendar, mas tem hora que não tem jeito. Não tem como remendar mais. Joga fora. Segunda ilustração que Jesus usa é do vinho em odres. O que era um odre? Odre, não sei se você já viu em filme, mas ele é uma garrafa de couro, que normalmente ele se colocava aqui na cintura, no cinto, e aí você tirava e bebia aquele negócio como se fosse uma garrafa de couro, um pano de couro, e aí você virava então e apertava, e aí saía toda a água. Em filmes mais antigos de época sempre tem esse odre representado. Ele era muito bom porque ele conservava a temperatura e conservava, principalmente o vinho, conservava o tipo do vinho. O problema é que se você pegasse um vinho novo e colocasse em um odre antigo, o que aconteceria é que aquele vinho começaria a fermentar dentro daquele odre. E aí, o vinho fermentado ele vai começar a expandir aquele odre. E aí, se o odre for antigo, ele vai se romper, ele vai estourar. E aí, com isso, você perde tanto vinho e tanto odre. Então, o que você faz? Você coloca vinho novo em odres novos, que são mais fortes e não vão arrebentar. Então, você coloca um pouco de vinho, ele vai fermentando, vai se expandir, mas ele não vai estourar, porque é um odre novo. Jesus então está colocando, põe esse vinho novo em odres novos. O que isso significa? Jesus está ensinando aqui é que a nova aliança, algo novo, a sua lei, a sua interpretação correta da lei, que nós chamamos da nova aliança em Cristo Jesus, não cabe com práticas
antigas e velhas, e principalmente inventadas dos fariseus. A roupa velha e o odre velho representam aqui a lei dos fariseus, que inventaram coisas além do que a Escritura mandava, coisas e acrescentaram leis falsas. Jesus chama esses ensinamentos de algo antiquado, de algo antigo, de algo velho, que não serve para nada a não ser jogado fora. A nova lei de Jesus, a interpretação correta da lei, a lei perfeita, a nova aliança, não cabe junto com preceitos antigos. É impossível os dois andarem juntos. É impossível se misturar. Chega uma hora que rompe. Então, resumindo, o que Jesus estava ensinando é que o jejum não é mais algo obrigatório na nova aliança. Por quê? Porque lá em Levítico diz que o jejum obrigatório é só no dia da expiação. Qual foi o dia da expiação para aqueles que vivem na nova aliança? A morte de Cristo Jesus. No dia da morte de Cristo Jesus, foi o dia que Jesus expiou, expulsou, perdoou os nossos pecados. Então não faz mais sentido nós termos um dia especial para jejuarmos, para perdão dos nossos pecados, porque o dia da expiação já se encerrou. Essa lei antiga já não cabe mais na nova aliança. Não cabe mais. São leis diferentes. Ela foi se cumprida em Cristo Jesus. Ninguém precisa mais jejuar para ser salvo. Nem 2 vezes por semana e nem 1 vez por ano. O jejum para nós cristãos não é algo mais obrigatório. Para fazer parte da aliança com Deus, nós não precisamos mais jejuar de forma obrigatória. Ninguém vai para o inferno porque nunca jejuou. E ninguém pode te obrigar a jejuar dessa maneira, assim como os discípulos queriam fazer, assim como os discípulos de João e como os fariseus queriam fazer com os discípulos de Jesus. Ninguém mais pode te obrigar a jejuar. Você tem que jejuar. Você quer ser salvo por Jesus, você tem que jejuar. Não, ninguém mais pode fazer isso, porque nós estamos na nova aliança. O que isso tem a ver com a gente, então? Primeiramente, eu quero resumir esse texto em uma frase, a grande ideia. A nova aliança desobriga o jejum ao cristão e o oferece como uma opção de se aproximar mais do Senhor, aguardando a vinda de Jesus Cristo, o nosso noivo. A nova aliança desobriga o jejum ao cristão e oferece como uma opção de se aproximar mais do Senhor, aguardando a vinda de Jesus Cristo, o nosso noivo. Então nós devemos jejuar. Por que devemos jejuar? Por que é importante o jejum? Então, você não é mais obrigado a jejuar para cumprir a lei. Jesus, ele nos tirou esse peso sobre nós. Então, nunca confie em alguém, como tem até um livro famoso aí sobre jejum, que diz que nós cristãos somos obrigados a jejuar. Não, não somos mais obrigados a jejuar. No entanto, o jejum, ele tem o seu valor, e um grande valor. O jejum, ele é uma disciplina espiritual que nos ensina a nos aproximar mais de Deus. Então eu comecei o sermão perguntando, você quer se aproximar mais de Deus? O jejum é uma ótima disciplina espiritual para te aproximar mais do Senhor. Nós podemos jejuar, então, para nos aproximar mais de Cristo, enquanto nós aguardamos a sua vinda. Como Jesus não está mais conosco, nós podemos, então, jejuar para nos aproximar mais dele, aguardando, então, a volta de Jesus. E como nós podemos jejuar? Como nós devemos fazer jejum? Não há uma regra quanto a isso. Jejum é um período de tempo
que você fica sem comer. Resumindo, é isso. Então, se você ainda não sabia o que era jejum, depois de toda essa explicação, talvez devia ter falado isso no começo, mas jejum, ele é um período de tempo que você fica sem comer. De quantas horas? Talvez 6, talvez 12, talvez 24, talvez 48. Para alguns, passar 6 horas sem comer já é algo terrível. Para outros, 12, para outros 24, para outros 48, ou até mais do que isso. Isso não é algo que é como algo obrigatório, não. O jejum de 48 horas, ele é mais santo do que o de 6. Não, varia de pessoa para pessoa. É algo particular, é algo que você coloca em seu coração. Eu vou jejuar e o máximo que eu consigo ficar sem comer é 6 horas. Ok, então comece com 6 horas. Comece com 3. Você não consegue nem passar 3 horas sem comer. Comece com 6. Então, quem sabe, ir colocando mais e mais horas. Mas o jejum, ele literalmente é um tempo que você passa em fome, sem comer, para que você possa orar aquele período sem distração. O jejum, ele sempre está junto com a oração. Você jejua para poder orar mais. Você jejua para poder se lembrar que o seu corpo, ele é falho e que você precisa de Deus. Você jejua para poder se lembrar o quanto você é humano, falho. Você jejua porque você precisa se arrepender dos seus pecados. E como uma forma de mostrar o seu arrependimento ao Senhor, você diz: Senhor, eu vou passar 6, 12, 24 horas sem comer, passando fome, para mostrar que eu estou de fato arrependido dos meus pecados. Você jejua em uma situação triste, talvez a perda de algum parente, e então você está tão triste naquele momento que você vai jejuar ao Senhor, buscando a presença de Deus. Senhor, eu estou tão triste que eu não consigo nem comer. E eu quero só orar nesse momento, pela tristeza que eu estou sentindo em meu coração. No entanto, a Bíblia nos ensina, lá em Mateus 6, 16 a 18, como nós devemos jejuar. Como nós devemos jejuar. Nós lemos esse texto no começo do culto, mas eu quero ler novamente. Olha o que diz. Mateus 6, 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18. Diz assim: quando vocês jejuarem, então já é um pressuposto que as pessoas jejuavam. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas. Quando você jejuar, não fique com uma aparência triste, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Então essa é a primeira regra. Você vai jejuar, não fica com aquela cara triste. Ai, meu Deus, como eu estou triste. Ai, mostrando para todo mundo, olha como eu estou triste. Até que a gente pergunte: meu filho, por que você está triste? E aí você diz: é porque eu estou em jejum. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Se você está triste, tudo bem, fique triste de verdade. Mas a ideia aqui é mostrar que você está triste porque você está jejuando. Ele continua: em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, esses que jejuam para aparecer para os outros, para mostrar que são santos, eles vão receber elogio. As pessoas vão: olha, você viu como aquela pessoa, ela é sábia, ela é espiritual, ela jejua. Olha, jejuou 48 horas. Olha como ela é espiritual. Versículo 17. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então a regra do jejum ela é clara. Não é para você ficar falando para meio mundo: olha, estou em jejum. Postar no Instagram, jejuando. Que é uma selfie, jejuando. Mostrar para as pessoas: olha, estou jejuando, olha como eu sou uma pessoa espiritual.
Esse pastor que eu falei, que escreveu o livro, ele fala, olha, já fiz jejum de 48 horas, já fiz jejum de não sei quantos dias, de não sei quantas semanas. Para quê? Não é para você falar para as pessoas que você está em jejum. Ninguém precisa saber. No máximo, o seu cônjuge, ou aqueles que moram no seu lar, seus filhos, sua mãe, seu pai. Mãe, eu não vou comer hoje, eu estou em jejum. Tudo bem. Mas não é para falar isso para receber um elogio. É só para avisar, olha, estou em jejum, eu não vou comer. Mas evite falar. Você tem que fazer o máximo para que as pessoas não saibam. Não vir com aparência triste, mas se mostrar bem. Coloca, ele fala, unge a sua cabeça com óleo, ou seja, limpa o seu rosto, lava o seu rosto, se alegre e continua a vida. Jejue, mas continue a sua vida. Em oração, mas continue mostrando para as pessoas que está um dia normal. E aí Deus, que vai ver em secreto que você está jejuando, Ele vai te recompensar pelo jejum que você fez. E a recompensa de Deus pelo jejum é a sua presença em nossas vidas. Então o jejum, veja, o jejum ele é importante. Não é obrigatório, mas é algo bom para nós. Apesar de jejum, então, não ser obrigatório nem imposto, se você quer se aproximar mais ao Senhor em oração, eu te recomendo, jejue. Faça isso pelo menos algumas vezes e você vai perceber o quanto Deus ele se aproximará de você. Jejue. Para um dia, poxa, hoje de manhã eu não vou trabalhar, eu vou ficar de folga nesse dia. Talvez eu consiga ficar em jejum. Então eu vou ficar em jejum nessa manhã. E nessa manhã, ao invés de ficar mexendo no celular, fazendo um monte de outra coisa, ou até cuidando da casa, eu vou jejuar, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar ao Senhor, vou gastar um tempo em oração, vou tirar esse tempo da semana em jejum ao Senhor, em oração e leitura bíblica. E dessa maneira você vai ver o quanto Deus se aproximará também de você. E por fim, algo que nós podemos aplicar no final de tudo isso. Nunca perca a esperança da volta de Jesus, do nosso noivo, e no céu, onde nós nunca mais precisaremos jejuar e nem passar por nenhuma dificuldade, não passaremos fome, não passaremos vontade alguma de nada. Todos os nossos desejos, que lá todos os desejos serão santos, serão cumpridos e realizados. Ninguém vai passar fome. Ninguém vai se preocupar com o que comer. Ninguém vai precisar jejuar, porque o próprio Deus estará conosco. Teremos tudo em grande abundância. E mais importante, teremos a presença de Jesus, nosso noivo, que se casará conosco no céu, casará com a sua igreja no céu. No entanto, existirão aqueles que vão jejuar para sempre, em tristeza, em ranger de dentes, tristes porque estão sem a presença de Deus. E esse jejum não vai ser um jejum santo, vai ser um jejum do cálice da ira de Deus sobre aqueles que não creram em Cristo Jesus. Então, se você não quer passar fome, se você gosta de comer, se você quer um dia passar a sua eternidade aproveitando as maiores delícias que existirão e principalmente poder banquetear com o próprio Cristo Jesus, eu te recomendo. Se aproxime dele ainda hoje. Jejue hoje para não passar fome no resto da sua vida, para a eternidade. Se aproxime de Deus ainda hoje, para você, na esperança de que um dia você vai banquetear com Deus lá no céu. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça sobre nossas vidas. E Pai, nós queremos pedir que essa esperança do céu, ela esteja em nosso coração. Que nós possamos, ó Deus,
aguardar, assim como uma noiva espera o seu noivo, aguardar a volta de Cristo. Nós possamos, ó Deus, também jejuar, não por obrigatoriedade, mas por desejo, por privilégio de poder nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Ó Deus, nos dê alegria em ler a Tua palavra, alegria em orar, alegria em jejuar, vontade de fazer essas coisas espirituais para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Ó Deus, que nosso jejum também não seja hipócrita como os fariseus, mas que possa ser somente para buscarmos a Ti, somente para vivermos a Tua presença, somente para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. E a Tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor encontrarão. E sabemos, ó Pai, que quando nós Te buscarmos, o Senhor se fará presente. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a buscarmos ainda mais o Senhor, seja com jejum, com oração, com leitura da palavra, com a vida do Teu Evangelho, que possamos viver, ó Deus, de forma que Te agrade. Ó Pai, que essa pregação da Sua palavra possa nos ensinar a nos aproximarmos ainda mais do Senhor. É o que oramos, pedindo a Sua graça e pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.